Senhor presidente, nobre vereança da casa, Vou falar bem pertinho do microfone. doutor Júnior, doutor Antônio, e as autoridades e a população que está nos ouvindo e o público que está nos acompanhando. Hoje, antes de falar de leis, de números ou direitos, preciso falar de algo que une cada um de nós. Vamos prestar atenção no tempo. O tempo que passa, o tempo que transforma. E esse mesmo tempo que transforma, ele cobra. Porque todos nós, inclusive todos vocês que estão sentados nessas cadeiras de autoridade, estamos a um único segundo, de sermos pessoas com deficiência. É assim que funciona. Um tropeço, um AVC, uma queda, um atropelamento, a idade chegando e tudo muda. E quando eu digo isso, eu não falo como metáfora, falo como testemunha viva. Eu tive 2 acidentes. No primeiro, o diagnóstico era tetraplegia irreversível. Mas Deus, a ciência, a teimosia humana me permitiram recuperar parte dos movimentos. E quando eu já tinha me reconstruído praticamente, veio o segundo golpe. O atropelamento na rua Professora Maria Justina, que até hoje está desnivelada, embaraçada, cheia de pedras soltas, causando tombos, acidentes, transtornos e risco real de tragédia. Foi ali que eu perdi a autonomia, o pouco que ainda me restava. As fraturas consolidaram, mas a minha musculatura, por causa da área do cérebro que estava lesionada no primeiro acidente, não respondeu. E digo algo muito mais sério. Essa rua ainda vai machucar mais gente se nada for feito. Em 2021, no início da primeira gestão do atual prefeito, eu já procurei alguns vereadores. Recebi réplica de 3. A vereadora Dirce me posicionou alguma coisa. O vereador Erivelton também me posicionou alguma coisa. E o senhor José Miguel, que não faz parte mais da casa. Eu falo algo muito sério. Essa rua vai machucar mais gente se nada for feito. A rua continua lá, como um alerta, oco e ignorado. É viável que chegue ao executivo a situação daquela rua, para que haja suporte para a reestruturação daquele lugar, que é bem no centro da cidade. Quantas vidas vão ser quebradas antes que essa rua chegue ao executivo? Mas hoje, eu não estou aqui para olhar para trás.
eu vim falar novamente que no início de 2025, da atual vereança, eu entrei em contato novamente com todos os vereadores. E eu quero deixar mais uma vez, PCDs não são invisíveis. Infelizmente, estão sendo invibilizados. Quando falamos em pessoas com deficiência, muitos pensam só em cadeirantes, mas o universo da deficiência é um planeta inteiro. Autismo, TDAH, deficiência intelectual, paralisia cerebral, microcefalia, síndrome de Down, surdez, baixa visão, cegueira, tem pessoas surdo-cegas, o Parkinson, o Alzheimer, esclerose múltipla, neuropatias, amputações, fibromialgia, síndrome da dor crônica, lipedema, obesidade grave, cardiopatias, transtornos psiquiátricos, como esquizofrenia e bipolaridade. Ainda tem as síndromes raras, que quase ninguém sabe diagnosticar. Isso não é dado estatístico. Isso é gente. Gente que ama, que sonha, que sofre e que precisa ser vista. Nós temos crianças autistas que não conseguem uma vaga de acompanhamento adequado. Isso é fato. Temos pais que adoecem porque não têm rede de apoio. Temos idosos perdendo mobilidade, visão, memória e ficando dependente de uma estrutura que não existe. Não é futuro, é agora. Nós podemos falar de APAES. As APAES fazem um trabalho precioso. E eu deixo aqui minha gratidão, agradecendo e honrando, parabenizando a instituição de Machado. Mas nós precisamos enfrentar a verdade com coragem. A APAE não absorve todos. Ela atende predominantemente quem nasceu com deficiência. E mesmo assim, a demanda é maior que a capacidade. E os que adquiriram deficiência ao longo da vida? Eu pergunto aqui para a vereança. Esses ficam aonde? Nós precisamos de mais. Machado precisa de saúde especializada, fisioterapia continuada, fono, terapeuta ocupacional, psicólogos, neurologistas, ortopedistas, reabilitação e acessibilidade real. Nós precisamos de apoio, nós precisamos de espaço, nós precisamos de parceria, nós precisamos da Câmara, nós precisamos do Executivo. Nós precisamos de vocês, ouvintes. Nós precisamos de todos. Nós precisamos agora. Porque crianças estão sendo, ou crianças estão crescendo sem assistência. Adultos estão adoecendo sem a reabilitação necessária. E os nossos idosos? Os nossos idosos estão envelhecendo sem dignidade. Eu estou falando das pessoas não sãs. Porque as pessoas sãs, nós temos um trabalho muito bonito aqui em Machado. E eu pergunto, olhando nos olhos, se for preciso, de cada um aqui. Vocês conseguem dormir sabendo que uma pessoa com deficiência em Machado está implorando por cuidado? Eu estou perguntando isso para toda vereança.
Vocês conseguem olhar para uma criança e dizer que ela vai esperar? Vocês conseguem dizer a um idoso que ele não vai conseguir chegar ao posto de saúde porque a calçada não deixa ou porque o transporte público não tem acessibilidade? Eu não estou aqui pedindo favor. Eu estou pedindo humanidade. Eu estou pedindo compromisso. Eu estou pedindo que vocês sintam a dor que eu senti quando eu fiquei sem autonomia. Para que ninguém mais precise sentir isso. Hoje eu peço, apoie a criação de uma associação para PCDs aqui em Machado. Apoiem nossa causa, que é a bandeira dos PCDs. Apoiem os nossos idosos. Apoiem nossa vida. Porque a deficiência não espera. A dor não espera. E o futuro não perdoa a omissão. Quero falar também, quero destacar o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que luta, que cobra, que orienta e faz o impossível com o pouco que tem. Mas um conselho não pode trabalhar sozinho. Ele precisa de força política, de estrutura, de orçamento e apoio institucional. Um pedido de coração pode ser estratégico e talvez histórico. Hoje eu faço um pedido que não é só meu, é de um povo inviabilizado há décadas. Ou seja, que a Câmara Municipal, em união com o Poder Executivo, e, se possível, com a minha participação direta, convoque uma grande audiência pública regional em prol das deficiências, das pessoas com deficiência. Uma audiência para ouvir especialistas, trazer representantes das APAES, dos conselhos e ouvir famílias. Ouvir quem sofre calado e construir soluções reais para Machado e região. Eu me colocaria como organizadora, articuladora e voz ativa desse movimento, com responsabilidade, com preparo e com coragem. Porque aqui também eu faço um chamado aos grandes da cidade, aos empresários, aos produtores rurais, aos comerciantes, os fazendeiros, as lideranças religiosas também, os formadores de opinião. Machado só chegou onde está porque vocês acreditam e acreditaram na cidade. Mas agora precisamos dar um passo que nenhuma gestão conseguiu dar. Criar juntos uma organização ou uma associação regional para as pessoas que precisam de apoio, totalmente apartidária, se possível com a minha participação, para acolher, orientar, encaminhar, apoiar e defender quem mais precisa. O governo não dá conta sozinho. A sociedade não pode cruzar os braços. E nós, pessoas com deficiências, não temos mais tempos a perder. Eu trouxe aqui, presidente, uma solicitação informal, porque até então eu não protocolei, mas eu pretendo protocolar esse pedido, só para deixar registrado. Eu não vou chegar aí, mas depois eu peço para que alguém entregue em mãos, porque a gente possa começar a viabilizar esse processo. Eu tenho um projeto bastante assertivo, só preciso de apoio das pessoas, da vereança, do executivo, e peço mais uma vez ao secretário de Saúde, Rafael,
que a gente consiga ter a nossa conversa, que está tão agendada e desagendada, e eu acredito na assertividade e na coerência do então secretário. Pedi para conversar com a secretária de Educação, a Márcia, também. Eu gostaria de ter essa condição, junto com o atual prefeito, que eu também tenho esperado esse momento. E hoje, eu vou encerrar dizendo que hoje eu falo por mim, mas amanhã, qualquer um de vocês pode precisar dessa causa. Mas quando esse dia chegar, porque ele chega, que encontre uma cidade pronta, humana e preparada. Porque dignidade não é luxo, dignidade é direito. Muito obrigada pela oportunidade. Faz a leitura do seu pedido do ofício? Uai, se o senhor quiser, porque aqui dá uma estrutura, está bem estruturadinho. Daniel Vasconcelos se encontra aí? Vou pedir para a segunda secretária Gélia fazer a leitura. Tudo aqui? Eu, Milena Campos Dúlios, cidadã machadense, pessoa com deficiência, integrante do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, venho, por meio destes documentos, solicitar oficialmente a realização de uma audiência pública municipal em prol das pessoas com deficiência, com foco exclusivo em políticas públicas para PCDs e suas famílias, saúde, reabilitação, educação inclusiva, mobilidade urbana e rural, acessibilidade arquitetônica e social, diagnóstico da população PCD, direitos garantidos pela LBI, apoio às famílias cuidadoras, atenção às crianças, jovens, adultos e idosos com deficiência. Justificativa. A Constituição Federal e a Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146/2015, determinam que o poder público deve assegurar condições dignas de acessibilidade, autonomia, saúde, segurança e participação plena às pessoas com deficiência. Machado tem uma demanda crescente de PCDs, incluindo deficiência física, visual, auditiva, intelectual, mental, múltipla, congênita, adquirida ou progressiva, entre elas autismo, TDAH, síndrome de Down, paralisia cerebral, AVC, Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, amputações, doenças raras, lipedema severo, doenças crônicas incapacitantes e sequelas de acidente. Grande parte dessa população se concentra entre crianças e idosos, e que tornam a pauta ainda mais urgente e humanitária. As APAI prestam um serviço de valor inquestionável, mas atende principalmente pessoas com diagnóstico congênito. A demanda do município ultrapassa a capacidade de atendimento, e isso reforça a necessidade de políticas públicas municipais estruturadas. Machado enfrenta barreiras graves, calçadas irregulares, mobilidade urbana perigosa, transporte adaptado insuficiente, falta de reabilitação contínua, atendimento especializado insuficiente, estradas rurais que dificultam o acesso a serviços essenciais. Exemplo crítico é a Rua Professor Maria Justina, local onde fui atropelada. Até hoje ela
Até hoje ela permanece desnivelada, com mato, pedras soltas, buracos e trechos perigosíssimos, sendo uma ameaça constante a idosos, crianças, estudantes, trabalhadores e pessoas com mobilidade reduzida. Essa rua simboliza a negligência que compromete vidas e representa a necessidade urgente de que o Executivo e Legislativo trabalhem juntos para transformar o que já provou sofrimento e pode provocar muito mais. Objetivo da audiência pública: traçar diagnóstico real da população PCD em Machado, escutar famílias, cuidadores, instituições, profissionais da saúde e educação, debater soluções e protocolos, priorizar investimentos e ações do poder público, construir caminhos concretos para a saúde, acessibilidade e inclusão, estruturar propostas para atendimento infantil e suporte ao envelhecimento, discutir melhorias na acessibilidade urbana, incluindo a Rua Professora Maria Justina. Solicitação de ação conjunta entre Poder Legislativo e Poder Executivo. Diante da gravidade da pauta, peço que esta Casa solicite e articule com o Poder Executivo a realização conjunta dessa audiência pública para que participem Secretarias de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Obras e Mobilidades, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, representantes das APAES, representantes das instituições privadas de ensino, profissionais especializados, sociedade civil organizada. A pauta das pessoas com deficiência é intersetorial. Não cabe a um poder sozinho. Exige união, responsabilidade compartilhada e compromisso real. Disponibilidade. Coloco-me à disposição para integrar a comissão organizadora, oferecendo minha experiência pessoal, social e institucional como membro do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Conclusão. Peço que essa audiência seja tratada com prioridade humanitária e administrativa. As crianças não podem mais esperar. Os idosos não podem mais esperar. As famílias cuidadoras não podem mais esperar. E nenhum cidadão com deficiência pode continuar invisível. A inclusão é um direito, a acessibilidade é uma urgência, a dignidade é inegociável. Que o Legislativo e o Executivo unam forças pela vida, pela justiça e cidadania. Machado, 1º de dezembro de 2025, Milena Campos Dúlios. Muito obrigada. Desculpa, nesse momento vou passar a palavra ao Pide Garrone para direcionar perguntas à nossa convidada hoje, Milena. Bem, presidente, eu não tenho assim uma pergunta. Eu gostaria só de parabenizar e agradecer a vinda da Milena aqui, que irá contribuir muito, com certeza, pelas causas dos deficientes nessa casa. Dizer a você que quando você faz uma pergunta, se a gente dorme tranquilo, assim, em relação, eu posso dizer que, responder por mim, eu durmo tranquilo. Porque foi uma pauta que, quando eu resolvi entrar para a política, eu tentei mudar uma situação. Como eu sempre digo nos meus discursos, só quem tem um filho, uma mãe portador de necessidades especiais, que sabe a dificuldade que passa. Eu, por ser deficiente, não me considero deficiente, considero, sim, eficiente em tudo aquilo que eu faço. Eu faço com carinho, faço com amor, com dedicação. Desde pequeno eu aprendi a trabalhar e abri mão de uma aposentadoria. E carregava comigo até os 18 anos de colocar minha mão no bolso, porque eu tinha vergonha do estado que eu passava, que eu enfrentava, uma realidade minha.
Então, quis entrar na política para tentar mudar essa realidade. Em 2000 e 2004, eu me elegi vereador. Primeira vez que eu entrei e consegui ser vereador. Então, lutei muito pelas causas do deficiente. Eu ajudava muito a escola Hilda Nogueira. Até que, no final, nós aumentávamos sempre as subvenções dessa escola que atendia. Depois resolveram fechar ela. Jogaram, assim, sem preparar as escolas municipais, estaduais, para receber essas pessoas. Muitos foram para pai e outros abandonaram, porque não estava preparada, a escola não estava preparada. Acho que houve uma perca muito grande com o fechamento da escola Hilda Nogueira. Então, por isso, sempre que eu tenho oportunidade aqui, a gente indica recursos para a PAI. E este ano fui feliz, a gente conseguiu R$200 mil, foi repassado para a PAI de Machado, que nós sabemos a importância de uma PAI para a nossa cidade. Consegui mais um outro recurso, esse recurso não foi repassado, porque não foi uma verba específica, então ficou para o fundo, ou para a secretaria, ou para a Santa Casa. Então optei, em conversa com o Rafael, que pudesse destinar esse outro 146 mil, uma verba que foi paga para a Santa Casa de Machado. O dinheiro já está na secretaria, eu tenho quase certeza que ele já foi repassado para a Santa Casa. Então, é uma causa que a gente luta bastante. Mas muitas coisas a gente tem que saber o que é do legislativo e aquilo que é do executivo. Aquilo que está dentro da área legislativa a gente tenta fazer. E a gente vê aqui o esforço de outros vereadores também nessa causa, né? Então, é isso que eu gostaria de relatar, né, para a senhora. É importante demais, eu gosto demais quando a população começa a participar, começa a vir e fazer uso da tribuna. Eu acho que assim a Câmara está alcançando os seus objetivos. Acho que todos aqui estão de parabéns. Eu acho assim que está encerrando um mandato do Melão, mas ele conduziu muito bem essa casa. Gostaria de parabenizar. Não é um certo, a turma pega e fala, viu, vereador? É um carinho que eu tenho por Vossa Excelência, o senhor sabe muito bem disso. Não sei ser puxa-saco, não. Eu admiro o trabalho, e quando o trabalho é feito com carinho, com dedicação, a gente gosta de parabenizar. Então, Milena, o que eu posso dizer para você, parabenizar você, a tua atitude de vir a essa casa, eu acho que deveria aparecer, sim, outras Milenas e reivindicar. É isso, presidente. Meu muito obrigado. Vereadora, antes de passar para o vereador Adriano, permita, obrigado pelas palavras, eu também te admiro bastante, principalmente pelos emendos que Vossa Excelência traz para Machado, especialmente para a nossa instituição importante, a PAI. Agora com a palavra, vereadora Adriana Lemos, por favor. Milena, é uma honra ter você aqui e eu quero agradecer, né, pelas tuas palavras, porque acende uma luz, né, para nós, porque nós temos que realmente envolver com essa causa. Enquanto diretora da Escola Dom Pedro, uma das coisas que eu fiz foi abrir a escola para a inclusão das crianças autistas. Foi um trabalho também gratificante, foi um trabalho que trouxe assim, resultados excelentes, né, para aquelas crianças, como você mesmo diz, invisíveis. Deu visibilidade e trouxe aprendizagem, tanto para nós como para as crianças e famílias. E eu queria te dizer que a referida rua que você citou, eu já fiz requerimento, né? E é um ato que tem que ser do executivo. Na verdade, ele já tem conhecimento. O vereador Erivelto também já fez vários requerimentos em relação a essa rua. E realmente precisa urgente de reparos ali, né? Nós vamos continuar batendo nessa tecla, né? Em relação a tudo que você falou, aos teus projetos, você pode contar comigo, né? A inclusão, ela está no meu coração. Minha vida como diretora foi direcionada para a inclusão de crianças autistas na rede regular e outras deficiências também. Essa foi minha causa mais forte, além da aprendizagem mesmo, né, de todas as crianças. Então, eu estou com você nessa, né, na questão também dessa audiência pública. Eu acho que pode ser um divisor de águas dessa questão da acessibilidade, dessa questão de dar visibilidade, né, que você trouxe aqui
para nós hoje, né? E as tuas palavras foram realmente tocantes para mim. Mas em tempo também, eu queria falar, eu não posso deixar de falar isso, eu queria falar em relação ao meu requerimento que eu fiz, o que está escrito no Instagram da Prefeitura. Eu não falei nada precipitado. Está escrito que o dia terminou com o almoço no Luara Buffet, Senhora vereadora, promovido pela Prefeitura de Machado. Então, não faz parte da palavra, a senhora sabe disso. Não faz parte da palavra. Agora a Milena está lá, eu peço desculpa para ela. Ela fica até constrangida, porque ela está lá, ela quer saber sobre a questão do requerimento dela. Então, por favor, eu não quero ser deselegante. Fale isso com a senhora, fale com qualquer um da base aqui. Por favor. Eu não posso admitir isso. Eu não posso admitir. Você vai ter tributo para falar, semana que vem. A senhora vai ter. A senhora vai ter semana que vem. Sim, semana que vem você vai responder. Agora, por favor, eu não vou falar com a senhora, eu vou seguir. Vereador Edivelto com a palavra. Senhor presidente, é uma coisa simples que eu ia falar, que não tinha nenhum problema falar, está só corrigindo uma informação, a prefeitura não faltou com a verdade aqui no Instagram. Mas enfim, não vou entrar nessa questão. Senhor é o presidente. Devo parabenizar a Milena pela fala dela, dizer que só no mandato passado eu peguei todos os registros aqui, foram 9 vezes que eu pedi para a Prefeitura Municipal, com conhecimento deles, inclusive, 29 de julho de 2022, 15 de setembro de 23, 17 de maio de 24, 14 de junho de 24, 18 de junho do ano passado, 12 de junho desse ano, enfim, foram várias vezes, porque realmente a senhora tem razão. A professora Maria Justina é uma rua que liga a Praça Antônio Carlos, todas as ruas da cidade são importantes, seja no centro, seja nos bairros, mas ali naquele local muita gente já se acidentou, como você, né, como outras pessoas também. Eu tenho que fazer justiça que a prefeitura, para ser justo, a prefeitura de Machado fez algumas reuniões, entre elas, não fez o recapeamento tapa-buraco, mas entre as reuniões, ela, em parceria com empresários, colocou os refletores de iluminação ali, fora os postes da companhia da CEMIG. Foi através da prefeitura numa reunião que nós fizemos, para ser justo, para não falar que a prefeitura não fez nada lá na via, senão estaria sendo injusto. Mas em relação ao asfalto, a troca do piso, recapeamento, foram feitas várias vezes. Eu posso falar, Melão? Pode, claro. Claro. A senhora é a nossa convidada. Pode sim, claro. Depois então, vereador Edivelto, hoje, porque eu passo lá todos os dias, o mato está alto, com a chuva, as pedras vão saindo, e infelizmente são muitos idosos, muitas mães que passam lá e muitas crianças. Eu posso falar que eu já presenciei tombos constrangedores de pessoas até, digamos, ilustres na cidade. Os requerimentos que eu fiz, obrigado pela sua colocação, os requerimentos, as indicações que eu fiz, algumas deles eu citei os acidentes, inclusive citei nos textos outras pessoas que acidentaram, que machucaram. Para quem está acompanhando a gente de casa agora, pela rádio ainda e pela rede social, e não se lembra, a professora Maria Justina é uma das laterais da Praça Antônio Carlos, que é aquela que desce ao lado ali da farmácia Droga Centro, da antiga casa paroquial. Muita gente já machucou ali, porque o piso está irregular, já faz tempo, no mesmo local que você já se machucou, né, que você se acidentou. Eu gostaria de pedir uma sugestão, senhor presidente, para mim terminar minha fala e passar para os demais falarem. Eu acho que outros vereadores já pediram, o vereador Adriano já pediu várias vezes, outros vereadores pediram. Eu queria sugerir um pedido em nome dos 13 vereadores, que fosse assinado a indicação pelos 13 vereadores, com testemunho da Milena, que essa situação já poderia ter sido resolvida faz tempo, então eu gostaria de sugerir que fosse feita a indicação em nome de todos. Para concluir, senhor presidente, e demais, parabenizar mais uma vez a Milena pela fala dela, foi clara, foi objetiva, que foi, num curto espaço de tempo, conseguiu resumir um pouco dessa sua luta e de várias outras pessoas da cidade, como o Pedinho falou. Parabenizar pela ideia da audiência pública, a mesa diretora do ano que vem, tenho certeza que vai olhar com carinho para que seja realizado aqui, né? E para terminar, senhor presidente e demais, agradecer a sua vinda aqui, porque não é como o Pedinho falou,
é uma luta antiga e uma luta, né, que, enfim, por vários aspectos, vai encontrar algumas dificuldades ainda em relação à questão da topografia da cidade, não é? Enfim, não é uma cidade fácil, mas as obrigações têm que serem cumpridas, né? Então, gostaria de parabenizar pela tua vinda, pela coragem e pela tua fala aqui nessa segunda-feira. Obrigado, senhor presidente, e demais. Vereadora Ana Teixeira. Boa noite, Milena. Obrigado por estar aqui. Eu acho, assim, cumprimentar o Juninho aqui, a Nilvânia também, o pessoal do Conselho, da Pessoa com Deficiência. Eu acho uma causa importantíssima que tem que ser debatida mais. Mas eu fico feliz em ver o tanto que Machado já progrediu, né? Hoje temos o Pedal para Todos. E também queria falar aqui que o Pedal para Todos ganhou em segundo lugar na COP 30, né? Que foi um evento que uniu o mundo inteiro. E o Pedal para Todos foi colocado. Então, a gente vê que pequenas ações como essa, o Pedal para Todos, o Futsal DAO, que a Nilvânia batalha bastante, iniciativas que precisam, né? E também falar que, enquanto vereador, o que a gente puder fazer para melhorar. Infelizmente, a acessibilidade na cidade é complicado, e eu acho que isso é uma realidade em todas as cidades. São poucas as cidades que eu vejo que têm acessibilidade. Então, assim, é uma causa que a gente tem que lutar, né? Que nem os outros vereadores estavam falando, que os 13 vereadores têm que batalhar por isso. E o que você e o pessoal do Conselho da Pessoa com Deficiência precisar, eu estou sempre à disposição. Muito obrigada. Vereador Juliano Campos. Boa noite, Milena. Queria conversar um pouco com a senhora, que a gente já conversou muito depois que hackearam minhas redes sociais, meu número, perdi o número da senhora. Quero dizer que eu estou sempre à disposição da senhora e dos demais que precisar do trabalho do vereador Juliano. E quero explicar que quando eu aprendi que o preconceito existe com a pessoa deficiente. Eu não sei se a senhora sabe, eu tenho um filho autista. Quando descobri que meu filho era autista, eu fui, não vou falar o nome, e pessoas até ligadas praticamente a nós. Eu fui para colocar em 2 piscinas para aula de natação. Aí eu fui e falou para mim R$130. Na hora que eu falei, pode fechar, eu pago um ano, um adiantado, 6 meses, só que meu menino é autista, R$500. Não quis nem avaliar meu filho, certo? Hoje ele chegou da escola Padre José, quero parabenizar a rede de ensino pública nossa, ele chegou da escola Padre José falando, papai, Gael tirou 8. É uma nota boa, né? A senhora que é professora, né? Então, quer dizer que a nosso executivo está, assim, na parte da educação, no caminho certo. E também, quando aconteceu esse caso, que foi uma desfeita em 2 piscinas de natação, eu subi, sentei lá no Cristo. Se for mentira, o Pedro, do Pedal para Todos, pode vir aqui desmentir. Sentei lá no Cristo. Quando veio, chegou o Pedro com aquele cabelão, hoje ele cortou o cabelo, era um cabelão, pulou assim, sentou do lado, começou a conversar comigo. Ele pegou e falou assim, eu tenho um projeto. Eu falei, qual? Ele explicou, Pedal para Todos. Aí eu peguei e falei assim, vai acontecer. Ele falou para mim, se vai como? Já pelejei, faz muito tempo, não acontece. E aconteceu. Coloquei uma emenda impositiva minha, quero agradecer o Zé Hernando Damar, que foi na época que eu coloquei essa emenda impositiva. Através dessa emenda impositiva, começou a acontecer o Pedal para Todos. Quer dizer que já é um ganho para a nossa classe que precisa, assim, de idade, deficiente, autista. Hoje está lá na Praça da Unimed, que é conhecida, a Praça da Unimed. Várias crianças deficientes, pessoas idosas que não sabem andar de bicicleta, está aprendendo com o Pedro. Agora, esse ano, vários vereadores colocou emenda. E, através do Pedal para Todos, eu cheguei no prefeito Maico e falei, Maico, vamos fazer uma piscina aquecida. Essa piscina aquecida não vai servir só para as crianças deficientes. Essa piscina aquecida vai servir para quem faz fisioterapia, né? Fala, né, Melão, né, doutor Antônio? Quando precisa fazer fisioterapia, mexer na água quente com as pernas. E essa piscina está acontecendo. Essa semana passada, o prefeito soltou até um vídeo dela, já junto com o secretário de Planejamento, Eduardo, lá na Praça Esporte. Ah, mas não terminou ainda. Eu sei que está atrasado, mas está acontecendo. Então, quando eu cheguei nessa casa, me deram a oportunidade de ser presidente dessa casa. Quando eu fui presidente dessa casa, o ex-vereador Robson Amano
do mandato coletivo, o Cláudio, o Márcio, um grande amigo meu, que eu respeito muito, o Márcio Monterani, e o Robson. Eles tinham no plano de governo, junto com o Maicon, implantado para ter o NIF. Hoje nós temos o NIF. Falta muita coisa? Falta, mas nós demos o pontapé inicial no NIF através do governo Maicon. Então, é difícil às vezes a gente falar assim, mas nós deixamos de lado. Não, não deixou de lado. Apenas não está acontecendo tudo que precisa acontecer. E queria também explicar para a senhora que se a gente, como vereador, o que a gente pode fazer quando a gente tem diálogo com o prefeito, que o prefeito escuta a gente consegue algo mais para o município. Mas um vereador pedindo disso. Mas eu tentei em 2000, né? Implantar várias coisas. Ele achou a PAI. Ele fez a parte dele. Agora, hoje nós temos a PAI, nós temos o NIF, nós temos o pedal para todos, vamos ter a piscina. E por que não trabalhar a ideia de ter uma associação para os deficientes? Por que uma associação? Essa associação, nós vereadores podemos colocar emenda impositiva para a senhora. Essa para a senhora, para quem seja o chefe da associação, eu acho mais justo o chefe da associação, o presidente que fala, né? É ser uma pessoa que, sim, tem alguma deficiência, porque ela sabe o que ela precisa, o que as outras precisam. Para mim, que não estou de nenhuma deficiência hoje, é difícil de conhecer, mas ao mesmo tempo é fácil, porque eu tenho um menino autista. Eu sei das necessidades dele, eu sei do que ele vai precisar no futuro. Aí o que acontece? Não é porque o doutor Antônio, da Rede de Saúde Pública, está aqui, não. Unimed. Se não fosse a Unimed, eu não sei o que seria do meu menino. Porque tem um plano de saúde, não é caro, porque eu não tenho condição de pagar plano caro, mas um plano excelente na Unimed. Na Unimed, o meu menino tem toda a assistência que precisa de um autista, com um custo pequeno. Mas não são todos que podem. Mas por que a gente não pode implantar um projeto que venha do executivo para a gente aprovar, uma parceria da Unimed com o município, principalmente nas consultas que o deficiente, o autista mais precisa, como a senhora falou. Poderia acontecer com um diálogo nessa casa, a gente subir, explicar com o prefeito, faz um aporte, que eu sei que a prefeitura tem condição de aportear uma parte de dinheiro, para a gente levar desse tipo do plano de saúde aquela pessoa que realmente precisa. Porque eu sei que é difícil, muito difícil. E o preconceito é muito grande. Eu sofri, só conheci o preconceito, foi no dia que eu procurei essas duas, como fala, academia, não sei como falar, que tem piscina aquecida, pessoas ligadas a gente, certo? A senhora mais ou menos já deve estar sabendo. Foi uma que fez o preconceito, e eu cheguei nas duas, eu encontrei um grande preconceito, porque de 130 já falou 500, eu falei, eu pago. Tem que avaliar, ver se ele pode. Se a criança já tem uma dificuldade, a pessoa já está cobrando 500, sabe que tem uma dificuldade, deveria pelo menos ter a humildade de ter levado a criança até a piscina, para ver se a criança ia dar certo ou não. E aí o que aconteceu? O preconceito é muito grande, e espero que a fala da senhora nessa casa, a resposta da gente, a fala da gente, o apoio de todos os vereadores, nós conseguimos, não vamos dizer um mundo melhor, mas nós conseguimos um Machado melhor, nós servimos de referência para as outras cidades, para a gente poder suprir a necessidade de quem realmente precisa. Muito obrigado, senhora, e parabéns pela senhora ter vindo aqui, a coragem da senhora de enfrentar, porque a senhora veio aqui sem salário, a senhora veio aqui porque a senhora, sim, está precisando resolver o problema que a senhora convive e a população convive. A senhora não é uma senhora que tem uma situação, às vezes, até melhor, poder entrar dentro da casa da senhora, cuidado do que a senhora tem que ter o cuidado especial e esquecido. Mas como o coração da senhora é muito grande, a senhora preferiu enfrentar, pular junto no sistema e tentar resolver. Parabéns para a senhora. Vereador Juliano, o preconceito existe, as falas existem, as ideologias existem, porém, a ação é individual e fazer o bem pelo bem, independente de partidos, porque deficiente não tem direita, deficiente não tem esquerda, deficiente tem vida.
e o senhor convive com um autista, o senhor sabe quantas particularidades um autista tem. E nós precisamos de um movimento assertivo. E nós podemos muito mais, porque eu não tenho muito conhecimento de demandas ou de projetos ou de como vem dinheiro para cá. Mas eu estudo isso há praticamente 6 anos, quando eu perdi a autonomia, e eu sei que existem muitas verbas que Machado não recebe. E muitas vezes essas verbas vêm para o governo estadual e são devolvidas para o governo federal porque não há projetos. Vamos parabenizar ao secretário Davi, porque realmente é um projeto muito edificante que ele faz. O que a Nilvane trouxe para cá também do futebol DAO, a sociabilidade junto com os nossos deficientes é muito importante, tanto quanto os pais participarem disso, porque é vida para a cidade. E eu gostaria também de ser ouvida pelo nosso prefeito, porque isso também já faz tempo que eu gostaria, já foi marcada essa reunião, e ele não me ouviu, a Márcia também, o secretário Rafael, porque eu tenho um projeto grandioso. E eu não penso pequeno, não, porque quando a gente sonha grande, a gente é poderosa. É esse poder que eu quero trazer para Machado, essa consistência com credibilidade. Porque o político pode fazer isso. Nós precisamos ter um olhar diferenciado para a causa, porque a saúde não limita só ao deficiente, a saúde é para todos que precisam. Eu, graças a Deus, eu tenho um tratamento privilegiado. Eu ainda não travei, mas se eu for procurar tecnologia assistiva, eu consigo de volta a minha autonomia, só que é um tratamento muito caro. Aí eu não tenho condição. Muito obrigada. A senhora está de parabéns mais uma vez, e queria dizer para a senhora, como a senhora disse que não tem partido nem esquerda nem direita, aqui eu, Juliano, eu não tenho partido de esquerda, de direita, de centro. Aqui eu sou vereador, meu partido é o povo, e a senhora pode ter certeza que eu estarei sempre com a senhora. Se a senhora tiver os projetos, quiser apresentar para mim ou para todos os vereadores aqui, nós vamos representar a senhora, vamos correr atrás aonde a gente puder. Vereador Juliano, você não sabe como é difícil eu estar aqui. A minha família não me apoia. E é difícil demais eu subir essa rampa e chegar até aqui. E para me descer dessa cadeira, eu preciso de ajuda. E um dia eu te chamei para ir lá em casa. Você esqueceu? Não esqueci. Deixa eu te falar. Então, aí é uma forma de exclusão também. Deixa eu falar outra coisa para a senhora. Aliás, eu chamei todos os vereadores. Deixa eu falar outra coisa para a senhora. Para mim ir na casa da senhora, eu posso ir. Mas desde quando eu vou com o jurídico dessa casa, ou com outra, porque é o seguinte, a senhora acabou de dizer uma coisa, eu respeito e vou falar mais uma vez. Toda vez que eu tocava num assunto, sempre pessoas ligadas ao radicalismo falavam que eu sou um vereador de esquerda, isso, aquilo, aquilo outro, nas redes sociais, pessoas ligadas, a senhora já me falou isso, eu não fui por causa disso, porque é o seguinte, eu vou lá como vereador Juliano, para representar a senhora, mas agora para mim ir, para escutar, porque eu sou bolsonarista, eu já tive essa conversa com a equipe já acompanhado da senhora, partido da senhora, que eu fiquei com receios de ir, para mim não responder um processo futuro. Então agora é o seguinte, a senhora deixa o endereço aqui, que eu vou estar lá com o jurídico dessa casa. Quando eu chamei cada vereador, é para ter uma conversa informal, amigável e coerente. Porque nós não precisamos trabalhar com partidarismo, com A, com B, com Y, com G. Nós precisamos do bem pelo bem, independente de quem. Isso, eu estou à disposição para ir, mas só quando acontece isso, eu sou uma pessoa que tem receios, porque é o seguinte, a política, quando se radicaliza, ela prejudica a gente. Eu não quero ser prejudicado por radicais. Seguinte, a senhora sabe muito bem, a senhora sabe quem que é meu avô? É por isso mesmo, quando eu te chamei para lá em casa, porque nós temos um certo grau de parentesco. Não seria nada como política, seria como amizade, ou até então uma prima, são primos leilões, né? Mas só que aí o que acontece? A senhora imagina bem, eu tenho 47 anos, vou fazer agora, em 47 anos, eu nunca
fui na casa de vocês, nunca fui convidado, muito pelo contrário. Eu acho que da família, 2 ou 3 me reconheciam, o resto só reconheceu após me conhecer na política. E outra coisa, a família, a senhora me desculpa, a senhora sabe que sempre, a senhora acabou de dizer que não apoia nem a senhora que está precisando da necessidade. Imagina eu se eu for lá o que vai acontecer. Então, para mim ir na casa da senhora, eu estou preparado para ir com o jurídico dessa casa, estou à disposição da senhora. Agora, a porta da minha casa está aberta para a senhora pode ir. É uma casa simples, não é de luxo, mas está aberta para a senhora ir a hora que a senhora quiser. E tenho certeza que a senhora não vai ouvir o Juliano falar assim, eu sou esquerdista, eu sou bolsonarista. Não, eu sou Juliano, vereador, que representa a população de Machado. E eu acabo de dizer mais uma vez para a senhora, adoro a sua vontade, como a senhora tem vontade de resolver as coisas, só que tem coisas que eu falo aqui, tem pessoas ligadas ao partido que ficam rindo, sentado na bancada. E outra coisa, aí o que acontece? A senhora confiaria? Eu não tenho como confiar. A vereadora Adriana é uma grande amiga, eu respeito, ela sabe disso, já conversou comigo, o que eu falei? Não vou na casa de ninguém, não foi, Adriana? Por quê? Porque é o seguinte, quando a pessoa rotula que tem um rótulo ali que é uma coisa, não adianta a gente mudar. Então é o seguinte, eu sou vereador do povo de Machado. Se for para conversar sobre o que precisa realmente a necessidade machadense, eu estou pronto. Entendeu? Agora, se for para conversar, eu sou de esquerda, eu sou de direita, vou ser sincero para a senhora, o assunto para mim não serve. Muito obrigado, senhora. Tanto, Juliano, que eu mandei alguns ofícios para políticos da região inteira. E os únicos que se fizeram réplica ou se propuseram a me ouvir foram partidos de esquerda. E foi o PT. Tanto é que mandou um representante lá em casa e eu só tenho que agradecer, porque ele me deu voz. Vereador Laodiceia. Boa noite, Milena. Parabéns por ter vindo, por ter tomado essa iniciativa, né? A política pública voltada para pessoas com deficiência, sem dúvida nenhuma, é um tema muito importante que a gente deve ter um olhar, né, mais atento a essas questões. Eu, em setembro, dia 2 de setembro, eu fiz um requerimento, inclusive, ao Executivo, perguntando ali sobre as ações voltadas à acessibilidade, né? Ações aí garantindo a lei dos direitos dos deficientes na cidade, se o município tem algum programa, se colocou no plano diretor, né, para ser executada essa maior acessibilidade, a gente vê que realmente a cidade não tem, né? É muito pouco acessibilidade. A ideia também da audiência pública, eu achei muito boa, concordo, e estamos aqui para apoiar, no que for necessário, seus projetos. Comigo você pode contar também, viu? Muito obrigada. Até então, quando começou esse mandato, Laodiceia, eu não entrei em contato com você, nem com você e nem com o Daniel, porque eu não tenho contato de vocês. Então, se eu não mandei para todos, eu teve a exclusão do Daniel e da Laodiceia. Posso te passar meu contato, estou à disposição, viu? E na Câmara também, caso você quiser ligar, eles te passam o contato da gente, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Vereador Dirce, a palavra com a senhora agora. Boa noite. Boa noite, obrigada por ter vindo. Eu sei da sua luta diária e cotidiana relacionada à inclusão dos PCDs e de todas as pessoas que, né, com a deficiência. Que este dia inspire novas ações, que a sua vinda aqui possa fortalecer políticas públicas responsáveis, tão importantes para você, mas para todas as pessoas com deficiência. A inclusão tem sido, sim, uma das minhas bandeiras de vida, porque eu já fui diretora da Escola Estadual Hilda Nogueira da Gama, inclusive quando a escola foi fechada. Eu trabalhei durante 4 anos na PAI como coordenadora. E diariamente, na escola, nesses anos todos eu vejo e sinto a importância da inclusão, seja na sala de aula, seja nos intervalos, no trabalho que os professores fazem. Então, falar de inclusão para mim é falar do meu dia a dia. Hoje, por exemplo, na Escola Estadual Iracema Rodrigues, né, lá tem alunos que estão buscando cada vez mais essa inclusão.
Eu converso com pais diariamente nessa luta pela inclusão. Então, eu quero dizer para você, e o que eu acabei de repetir, que nós possamos, então, hoje, nesse dia, buscar mesmo situações que venham mudar a vida dessas pessoas e a sua. E em relação à Rua Maria Justina, eu também há anos tenho feito esse pedido, desde o outro mandato, né? Nesse mandato eu também já fiz indicações e com certeza depois de toda essa fala a gente tem certeza que isso tudo vai ser resolvido. Ali é uma rua que passa muitas e muitas pessoas. Eu inclusive outro dia vi quando uma senhora caiu, eu ia descendo, eu ajudei essa mulher a se levantar. Então assim, essa luta não é só sua, hoje passa a ser então de toda a Câmara. E que você continue nesse trabalho importante que você vem fazendo e que nós possamos juntos, enquanto cidadãos, enquanto cidade, enquanto sociedade, mudar toda essa linha de pensamento, né? Então, parabéns por ter vindo. O que você precisar, eu estou à disposição. E fechando a conversa, eu quero dizer para você que a inclusão é responsabilidade de todos. Tá bom? Um abraço, fique com Deus. Então, vereadora Dirce e os demais vereadores daqui, quando eu comentei com a Maria Letícia, esposa do Dr. Jorge, cardiologista, que eu viria aqui falar sobre a rua Professora Maria Justina, ela simplesmente disse que havia um conselho de bairro, alguma coisa, que já entrou em contato com a Câmara, já entrou em contato com o Executivo, e, infelizmente, isso ia ser uma ironia eu estar vindo aqui. É lamentável uma moradora falar isso. É complicado. Complicado, mas não é impossível. E com certeza esse possível vai acontecer e a gente espera que seja o mais rápido possível. O impossível para a gente não existe, né? Jamais. Basta acreditar. E vamos acreditar. Eu acredito. É acreditar, mas também ação. Eu acredito no poder de ação, por isso eu estou aqui, buscando um diferencial, alguma coisa nova. Porque eu sozinho não, mas nós podemos. Isso. É que juntos somos fortes. Parece um jargão, mas não é não. Vereador Paulinho da Ambulância com a palavra. Milena, boa noite para você, meus parabéns por estar procurando essa casa, é isso mesmo, aqui é a casa do povo, é aqui que deve discutir tudo, Milena? Eu sou funcionário público, né, motorista, há 32 anos e sempre deparei com a deficiência de muita gente em vários segmentos de deficiência, igual você mesmo citou aí. Então, eu tenho bastante conhecimento nessa área. Busquei mais conhecimento, que eu formei em gestão pública, eu fiz uma pós-graduação em saúde e auditoria, né? Auditoria em papéis, hospitalar, né? Sobre as tabelas SUS e todas as tabelas. Então, eu tenho um certo conhecimento nessa área. O prefeito ele vem trabalhando nessa área, pode ver que aqui no centro, cidade, onde tem mais acidentado, né? Está recapeando bastante rua, né? E a parte mesmo de passeio, isso é uma coisa que o poder público tem de cobrar dos moradores, né? Que isso é uma coisa do morador, que no caso de passeio, né? E eu queria ver com o prefeito, né? Fazer uma parceria pública-privada nessa rua que a senhora citou, né? Maria Justina, para ver a possibilidade de fazer um calçadão, né? Com piso antiderrapante, ou mesmo, se isso não acontecer, pelo menos recapear, né? Fazer um asfalto lá para melhorar aquela rua. Porque até lá não passa carros, né? Não. É só como se fosse uma passarela mesmo. E o calçadão ficava até bonito, né? Ficava um lugar bonito de passar por ali, né? E seguro. Igual está falando que ele já está investindo nessa área, né? Claro que a gente tem que buscar mais, né? O CAPS mesmo não funcionava de forma correta, hoje funciona, o CAPS funciona, o NIF também, né? Que é onde as crianças, acolhe as crianças também, está funcionando. E está para fazer um centro de autismo. NIF, oi? Desculpa, perdão da palavra, o NIF, a demanda aumenta, eu acho que ali eles esqueceram
de acrescentar o projeto, que a demanda iria aumentar. As sessões que são oferecidas para cada criança, na questão deficiência, tem que ser repensada, porque são 10 sessões, depois passa para o final da fila. Tanto que quando eu comecei na hidroginástica, eu procurei o Gustavo, que é o atual, que faz a parte esportiva do município, continua também sendo 10 sessões, aí depois tem que passar para o final da fila. A questão do tratamento de uma pessoa com deficiência tem que ser contínua. Ela não pode esperar 10 sessões e ir lá para trás da fila, que é o que acontece com os autistas, com as pessoas que são atendidas no NIF. É uma questão a ser pensada. Vamos pedir para os vereadores dar uma verificada nisso. Com certeza. A questão da educação, a vereadora Dirce mesmo sabe disso, que a gente não pode parar, tem que ser contínuo. Com certeza. E falando também, está se criando um centro de autismo ali na Prasporte, apesar que está atrasado, o Juliano até comentou aqui, né, mas é um centro de autismo, né, está criando lá. E nesse intervalo eu conversei com o senhor prefeito. O senhor prefeito falou que está à disposição, se quiser a gente alinha uma reunião da senhora com o seu prefeito para passar todo esse projeto. Eu queria estar junto com os vereadores, se quiser acompanhar. Eu já mandei um recado para ele nas redes sociais. Ele me passou o telefone do assessor dele, do angolano. Eu já entrei em contato várias vezes com o angolano. Já mandei muitos recados para ele no WhatsApp. E eu acho que o deixar para depois, às vezes, é tarde demais. Com certeza. Vamos trabalhar em cima disso aí, entendeu? Se a senhora quiser, você pode pegar. Só tem meu telefone? Pode pegar meu telefone e ligar. Eu vou alinhar uma reunião com a senhora lá com ele. Se a senhora não importar. E se os demais vereadores quiserem também, estou deixando aqui em aberto para todos. Só isso, presidente. Vereador Reinaldo Conte Canelo. Boa noite a todos, né, que estão aí assistindo a reunião da Câmara, né. É muito importante a sua fala, né, você vir aqui, explanar aí também quais são as suas ideias, né, porque só quem tem uma pessoa, né, PCD, né, que eu acho que é a palavra correta de falar, a gente fala deficiente porque é cultural nosso, mas, né, é o PCD. Então, quando a gente convive, quando a gente frequenta, né? Algumas vezes, eu já fui no Sara Kubitschek em Belo Horizonte. Então, a gente vê a realidade das pessoas que têm dificuldade mesmo. Então, a gente tem que batalhar sempre por isso. Sempre converso com pessoas que são especializadas na área, né, para poder a gente nos atentar, né? Porque às vezes, é o que eu falo, a gente não tem conhecimento de todas as causas, mas a gente tem que procurar se entender, informar para poder levar até o executivo para poder executar. Eu sempre tenho falado com as pessoas da prefeitura, né? Tenho muita liberdade lá por ter passado dentro do executivo, falo com os engenheiros, né? Com arquitetos que passam no município. A gente sabe que a cidade nossa, a topografia dela é complicada, mas sempre tem opção, né? Porque a gente também tem outras cidades no estado de Minas que já estão, né, desenvolvendo esse trabalho. Falei com o prefeito, né, esses dias atrás, teve uma demanda na Praça Antônio Carlos, né? Então, é claro que a praça hoje ela já tem as rampas de cadeirante, mas nós precisamos melhorar. Eu sempre falo, onde tem a faixa de pedestre, é onde que a pessoa vai ter ali, né? Aonde que ele pode passar. Então, nós precisamos em todas as faixas de pedestre, principalmente no centro, né, de grande movimentação, que a gente tem essas rampas. O prefeito já pediu para a equipe de engenharia do município, né, que os engenheiros de carreiras que estão no município hoje, para desenvolver esse projeto e que o mais rápido possível aí, né, num breve futuro, já deve começar a iniciar a fazer essas rampas. Aonde tem faixa de pedestre no centro, né, que as ruas oferecem mais
são mais vantajosas para poder executar essas rampas, vai ser construído. Isso aí, quando eu falei com ele foi pronto em nos atender. A outra questão, né, que a gente vê que o município vem desenvolvendo também é o NIF que você citou, que precisa ser melhorado. Eu estive lá falando com a diretora Poliana esses dias. A dificuldade hoje, né, os doutores estão aqui, é os médicos. Tinha um casal trabalhando aqui no NIF, eles tiveram uma melhor oferta para Campestre, e de Campestre ficaram pouquíssimo tempo, já foram para Poços de Caldas, né? Então a gente vê também a dificuldade em fazer essa contratação dos médicos. O CAPS, né, que vem aí trabalhando, o MEC, o Paulinho Juliano já disse que vai ter aí logo uma piscina lá para as crianças, para os autistas, né? E eu espero que isso saia o mais rápido possível, porque é de grande necessidade, né? A Praça da Juventude, eu fico até um pouco constrangido de falar isso daqui, porque assim, que nem você sente, eu tenho a minha menina que ela é PCD. Né? Então, quando eu levo ela lá na Praça da Juventude, eu vejo a maior felicidade dela, né, de poder andar naquelas bicicletas. E olha assim que o grau dela é bem pequeno, perto de... por isso que eu falo, se a gente visitasse os hospitais, como eu vou no Sara, eu chego lá e falo assim, minha filha não tem nada, mas não deixa de ser uma PCD. Então, eu sempre luto, eu já falei aqui outras vezes, nas escolas, na escola que ela estuda, o corrimão, né, porque tem que estar adequado para aquela necessidade daquela pessoa. Então, assim, nós temos que lutar sempre. Né? O Zernano também, a Maca, né? O Zernano é diretor, faz um ótimo trabalho lá com as crianças. Né? Então, assim, a gente fica feliz em ver que a cidade está evoluindo, mas que nós também podemos colaborar, como você já disse. Não só o poder público, mas cada um de nós sair das nossas casas e começar a cobrar o nosso direito e ajudar, nós temos certeza que a cidade nossa vai evoluir. Parabéns, né? Eu sei da sua luta, né? E o que eu puder fazer para ajudar, nós vamos estar aí, Canela, continuar trabalhando. A minha inspiração foi a Sara Kubitschek, a mulher Sara Kubitschek. Quando ela começou a rede, que hoje é referência mundial, ela começou no assistencialismo social, foi uma célula dentro da casa dela. E hoje é referência mundial. Sara e Júlia Kubitschek. Né? A esposa do ex-presidente Juscelino Kubitschek. E começou no assistencialismo social, numa célula. Viu? Parabéns aí pela tua luta. Vereadora Angélica. Milena foi minha professora, né, Milena? Uma excelente professora. Eu confesso para você que Machado, ele tem muito pouca acessibilidade arquitetônica, né? A gente mora numa cidade muito morro, né? Muito decline, falta mesmo, até quando é plano, né? Os lugares mais planos ali. Aqui mesmo na Câmara, não só eu, como todos os vereadores, né, a gente acha que é um absurdo não ter uma rampa ali para a acessibilidade, né, de um deficiente. E o que eu posso te dizer é que sozinho a gente não consegue. Mas se todos unirem forças e dar a mão e pegar a causa com bravura, com coragem, com vontade, algum fruto a gente vai colher. E você, tipo assim, eu, Gélica, sou meu primeiro mandato, né? Como se diz, aprendi, você deu uma aula aqui pra gente hoje, como diz a professora Adriana, você acendeu uma luz muito grande em cada um que está aqui, porque só quem vive na carne sabe a dor que é, né? Para a gente falar, a gente que não tem uma deficiência, é uma coisa. Para a gente que tem, para as pessoas que têm, é outra coisa. E, às vezes, a maior deficiência de qualquer ser humano é não se atentar a mais pelas deficiências que realmente existem. Conte comigo, conte com os demais. Tá? Às vezes, sou até leiga em determinados assuntos, tenho a hombridade e a humildade de estar te falando isso. E não vou dar uma de expert aqui, porque eu não sou, mas eu estou apta e aberta, né, a aprender mais, a saber mais, a buscar mais e usar
né, como você disse, desse poder de fala, né, de correr atrás, de batalhar, e vamos nos comunicar mais, vamos abraçar essa causa juntos, porque aqui são 13 pessoas, e eu acho que 13 pessoas conseguem fazer muito mais. E conte com a gente, e obrigado pelas suas palavras, obrigado por cada pedido, obrigado por cada grito, você gritou por muitos, não foi só por você, dá para ver que essa causa não é só sua, ela é de todos que dependem, que precisam, e pode contar com a gente. Então, Angélica, você lembra, porque foi uma das primeiras pessoas que eu corri atrás, eu entrei em contato com você. Você estava lá na assistência social, você me passou o telefone do Gustavo, você me passou o telefone de outras pessoas que interagiam lá, mas, infelizmente, Machado é muito deficitário nesse processo. Eu lembro que você me procurou, lembro que eu passei os telefones, naquela época não era vereadora, né? E é igual eu te falei, Milena, eu não vou omitir, não. Eu, sozinha, a gente é difícil. A tua fala hoje na tribuna, eu acho que foi para acender uma luz no coração e na cabeça de cada um, para tomar uma decisão de unirmos e tentar algo melhor. Porque sozinha é difícil mesmo. Tanto que você está nessa luta, você falou que falta apoio, fiquei até assim quando você falou, mas nós te apoia, pode contar com o nosso apoio. Eu não estou te falando que eu sou a solução de tudo, mas que eu vou te procurar, ver o seu projeto, vou procurar o executivo, né, o presidente dessa casa, os demais vereadores, vamos para essa audiência pública, eu acho que é de grande relevância, de grande importância, ouvir você, ouvir os demais, e eu acho que pode sair fruto, sim. Não vamos ficar silencioso, vamos, né, pegar essa bandeira, mas unido, que eu quero dizer para você, que a união pode dar resultado. E que um só vereador pegar a tua causa, eu acho que é difícil. Conforme você mesmo tem ciência disso. Mas se nós trabalharmos em equipe, o legislativo, juntamente com o executivo e mais a população local, como empresários, vamos pegar a ACD, que é uma referência mundial. Se não tiver empresários ou gente que realmente invistam e que peguem e coloquem essa camisa, não sai. É isso que eu tô te falando. E olha que projetos lindos que a ACD tem. Teve o Teleton agora há poucos dias, se alguém viu. Eu vi. É referência. E é lamentável ver a situação de muita gente que não tem um olhar diferenciado. Aqui em Machado, nós precisamos sair da indignação e partir para a ação. Não é só eu fazer isso, porque eu sou nada. Miseravelmente eu sou nada, porque eu não consigo nem sair de casa sozinho. Não, mas vamos unir sim. É o que eu te falei. Sozinha, não, mas se unir todos, ir até o executivo, levar suas demandas e os demais, vai sair fruto sim, porque a gente vai abraçar a sua causa. E a causa de todos os deficientes de Machado. Porque obrigada, viu, pela tua vinda. Angélica, todos nós podemos ser deficientes. Vamos imaginar em casa a sua mãe, seu pai, seu avô. Olha ao nosso redor. Mas eu acho que cada família, toda família tem, entendeu? Não, assim, jamais eu pensaria que porque eu não tenho, que alguém dos meus não tem. Entendeu? Mas pode ser você amanhã. Você vai chegar, se Deus quiser, lá dos 70, 80 anos, a mobilidade vai diminuir. Com certeza, com certeza. Obrigado pela vinda, viu? Dona Milena, a Câmara agradece a sua presença, muito obrigado pelas palavras. Nesse momento, passo por as considerações finais para a senhora fazer. Eu agradeço a oportunidade. Vou pedir encarecidamente para o nosso prefeito, o senhor Maicon William, o secretário de Saúde, o Rafael, a Márcia, secretária de Educação, que era minha amiga particular, que muitas vezes, hoje mesmo, eu pedi para que ela estivesse aqui, mas deve ter acontecido algum imprevisto, ela não está aqui. Eu gostaria de conversar particularmente. Uma vez eu já conversei com o Melão particularmente. Eu tenho muitos estudos e já fazem 6 anos que eu estou pesquisando
Eu não falo cientificamente, porque, infelizmente, é só teoria, mas nós podemos abrir um leque enorme, nós podemos fazer de Machado referência, porque tudo começa de um sonho, e é degrau por degrau, só tem que começar a caminhada. Muito obrigada a todos que estão aqui. Nós todos somos raros, limitados, o DNA é único, todos nós somos especiais, independente da sigla PCD, pessoa com deficiência ou não, todos nós somos raros, únicos e independente de, nós somos limitados, porque todo mundo precisa de alguém, ninguém é ele.